Entre as novelas que estão sendo exibidas atualmente na TV, uma chama a minha atenção pelo nome, Vai na Fé. Eu não acompanho essa novela e nem sei qual é o seu enredo, mas o nome, desde a primeira vez que ouvi, chamou a minha atenção e me fez lembrar de uma narrativa do Novo Testamento em que uma mulher ganhou a admiração de Jesus pelo tamanho da sua fé, como está escrito nos evangelhos de Mateus e Marcos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Para entender o desfecho dessa história, é preciso saber que ela se refere a uma mulher cirofenícia que, em sua necessidade e desespero, procurou a Jesus para pedir a sua ajuda. O texto diz que Jesus estava na região de Tiro e Sidom e ali foi procurado por uma mulher cananeia que veio gritando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas aconteceu uma coisa intrigante. O texto diz que Jesus não lhe respondeu. Entretanto, apesar do silêncio de Jesus, a mulher continuou clamando. Então Jesus resolveu responder dizendo: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a reação aparentemente negativa de Jesus não abalou a fé daquela mulher. Ao invés de desistir ou ficar ressentida, ela insistiu no pedido. Veja o que diz o texto. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Agora preste atenção no que vai acontecer. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Foi nesse ponto que Jesus não se conteve e fez aquele elogio já mencionado: mulher, que grande fé você tem. O fato é que a mulher cananeia, em sua necessidade, foi ao encontro de Jesus e sua fé moveu o coração de Jesus para atender o seu pedido. Com base nessa narrativa, quero deixar com você 3 recomendações muito preciosas. Em primeiro lugar, em sua necessidade, busque a Jesus. Aquela mulher tinha muitas barreiras que limitavam o seu acesso a Jesus. Em primeiro lugar, por ser mulher. Naquele tempo, as mulheres eram discriminadas e cerceadas em muitos aspectos de sua vida social. Em segundo lugar, ela era pagã. A região de Tiro e Sidom era um território fenício. Os fariseus e os doutores da lei consideravam os habitantes dessa região como cães, uma designação altamente pejorativa. Os judeus entendiam que os gentios não tinham direito à salvação e não mereciam a graça de Deus. Entretanto, a mulher supera todas as limitações e procura Jesus, colocando nele toda a sua esperança. Ao chamar Jesus de Senhor, ela estava reconhecendo sua soberania e admitindo que ele pudesse controlar a vida dela. Ao clamar por socorro, ela está reconhecendo sua incapacidade de ajudar sua filha. Sua religião tinha se mostrado impotente, então sua esperança era Jesus. Em segundo lugar, saiba lidar
com o silêncio de Deus. Diante do pedido daquela mulher desesperada, o texto diz que Jesus ficou em silêncio, não pronunciou uma só palavra. Há momentos em que parece que Deus não está nem aí, que não se importa conosco. Mas a verdade é que o silêncio de Deus é pedagógico. Quando fica em silêncio, Ele quer nos ensinar alguma coisa ou, quem sabe, quer testar a nossa fé. Terceiro, não desista nunca. Jesus rompeu o silêncio, dando uma resposta desencorajadora. Ele disse: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Diante desta resposta, ela simplesmente insistiu: Senhor, me ajude. Em seguida, Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. A mulher sabia que diante do poder de Jesus não havia lugar para o orgulho. Ela sabia que não merecia, mas podia contar com a graça. Na sua avaliação, o mínimo que Jesus fizesse seria suficiente para atender sua necessidade. Mas o que importa mesmo é o final da história. A fé moveu o coração de Jesus. A situação foi revertida. A bênção chegou. Jesus não apenas atendeu ao pedido daquela mãe desesperada, como também elogiou a sua fé. Então, saiba que Deus não discrimina ninguém, mas aceita acolher à sua mesa a todos, sem exceção. Coloque sua esperança em Jesus. Busque a Ele com fé. Entregue a Ele sua vida e experimente a transformação que somente Ele pode realizar.